Política em Sorocaba tumultuada na manhã desta terça-feira. A gente abre o jornal de hoje com a informação de que o Ministério Público pediu que a vice Jaqueline Coutinho assuma imediatamente a Prefeitura de Sorocaba. Nós vamos direto à Câmara Municipal, onde está a repórter Luana Ede, que está acompanhando tudo bem de perto e vai explicar melhor essa história, até porque o prefeito de Sorocaba, José Crespo, está em viagem ao exterior. É isso, Luana, boa tarde. É isso mesmo, Barazal. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O prefeito José Crespo viajou na quinta-feira a Barcelona para participar de uma feira de tecnologia e impulsão à economia. A decisão do Orlando Bastos foi enviada hoje à Câmara e foi lida aqui pelo presidente da Câmara na presença da Jaqueline Coutinho, vice-prefeita de Sorocaba. Essa decisão diz que o poder de Sorocaba estava acéfalo, ou seja, não tinha ninguém no comando, portanto ele fez essa recomendação de que a vice-prefeita assumisse. A Prefeitura nos enviou uma nota dizendo que essa foi uma recomendação do Orlando Bastos e não uma determinação judicial e que respeita a lei orgânica do município. E essa lei, segundo a Prefeitura, diz que em viagens menores a 15 dias a vice-prefeita não precisaria assumir. Vamos repercutir tudo isso com o presidente da Câmara, Rodrigo Manga, que leu essa decisão do Orlando Bastos aqui. Eu queria que o senhor explicasse, boa tarde, queria que o senhor explicasse o que diz essa decisão do Orlando Bastos. Bom, boa tarde a todos os amigos da TV Sorocaba, Barazal. Na verdade, o promotor de justiça, o Dr. Orlando Bastos, entende que a Prefeitura, a cidade de Sorocaba, está abandonada, sem um chefe de executivo. Ele entende que na lei orgânica o prefeito ele pode se ausentar sem notificar a Câmara. Porém, a vice-prefeita deve assumir imediatamente. Também na Constituição, ele está amparado por um artigo da Constituição que diz que quando o chefe do Poder Executivo faz uma viagem para o exterior, ele fica impedido de exercer as suas funções, assumindo assim também o vice-prefeito ou a vice-prefeita, no caso aqui de Sorocaba. Então ele notificou a Câmara Municipal, nós informamos isso aos colegas vereadores, fizemos a leitura dessa notificação, dessa recomendação do Ministério Público, que pede que ela assuma imediatamente, que ela já estaria como prefeita, não precisava nem tomar posse, automaticamente ela já assumiria, o que é normal em qualquer cidade do país, é que aqui em Sorocaba as coisas acontecem de forma diferenciada entre o prefeito e a vice-prefeita. Então, nós pedimos para que avisasse a vice-prefeita, apesar de não termos o poder de notificá-la, agora provavelmente ela foi notificada pelo Ministério Público, a Câmara vai aguardar a decisão dela, mas a Câmara vai agir. Nós não vamos deixar a cidade dessa forma que está, abandonada, né? Desculpa o termo, mas sem um chefe de executivo para administrar uma cidade tão importante, com tantas coisas a serem resolvidas e ficar nessa briga entre prefeito e vice, a Câmara não vai permitir isso. Qual é essa lei orgânica que eles disseram, que eles justificam, né? Essa ausência por, no máximo 15 dias sem prefeito. Essa lei orgânica realmente existe? Existe e está dando dupla interpretação. O prefeito entende que essa lei orgânica, esse artigo diz que ele não precisa transmitir o cargo. Já o Ministério Público entende que, na verdade, ele não precisa oficializar que vai transmitir o cargo, mas a vice-prefeita assume de forma imediata. Então, a lei, o direito ele não é exato, ele pode ser interpretado de várias maneiras, mas uma vez a Câmara sendo notificada e pensando na população, é lógico que uma cidade com 700 mil habitantes, com tantos problemas na saúde, na educação, tantas coisas acontecendo no dia a dia, nós precisamos ter alguém do Poder Executivo à frente da cidade. Então nós vamos aguardar a decisão da vice-prefeita. Caso a vice-prefeita não tome uma posição, a Câmara vai agir e provavelmente nós vamos pedir para que o vice-presidente da Câmara assuma a Câmara. A gente vai ficar assumindo o Executivo até que o prefeito volte e resolva essa situação. Até pelo histórico de Sorocaba, da anterior posse da Jaqueline Coutinho, acho importante a gente deixar claro, quando o prefeito voltar, ele automaticamente reassume a cadeira, é isso? Sim, ele se ausentando, a vice-prefeita já teria que assumir. Ele voltando, ela volta para a posição de vice-prefeita e fica naquele cargo de expectativa. Para acabar esse duplo entendimento também, o vereador França protocolou agora, eu assinei em conjunto com ele, nós vamos aprovar, alterando a lei orgânica, dizendo que num prazo de 48 horas que o prefeito fizer qualquer tipo de viagem ou tenha que se ausentar do Poder Executivo, a vice-prefeita já deve assumir de imediato, acabando de uma vez por todas com essas brigas e picuinhas que a cidade não aguenta mais. Só para a gente esclarecer, o processo de improbidade, ele corre paralelamente. Perdão, Barazal está nos chamando. Sim, Barazal, era nessa linha que eu ia conversar com você. Pergunte ao presidente Manga, por favor, antes de qualquer coisa, deixa eu deixar claro aqui que
que o prefeito José Crespo está em viagem a trabalho. Ele está vendo coisas importantes para a cidade de Sorocaba, na Espanha, como, por exemplo, o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Não estou fazendo a defesa do prefeito aqui, só estou dando uma informação. Só que é curioso, e depois você pergunta para o Manga, nessa linha de se pode gerar uma questão de improbidade administrativa a partir do momento em que o prefeito não tomou a decisão de dar posse ou de deixar o cargo e avisar a prefeita, a vice-prefeita Jaqueline Coutinho, essa questão da improbidade administrativa. Você conversa com o Manga agora sobre isso também, viu, ô Luana? Mas me permita fazer uma colocação de curiosidade. Recentemente o prefeito ficou um dia afastado da prefeitura e o Manga assumiu como prefeito por um dia. Puxa, agora com 15 dias, de repente isso não acontece? É curioso, né? A Jaqueline estava em campanha nessa oportunidade, ela não pôde assumir, quem assumiu foi o Manga. Só que agora, 15 dias, ele não dá a posse ou não abre o espaço para vice entrar. É uma questão curiosa, né? Fale sobre isso com o Manga, por favor. Vamos lá, então. Vamos primeiro a questão da improbidade. Olha só, a equipe em sintonia, eu e o Barazal pensando na questão da improbidade administrativa. Ele voltando, ele pode ser aí, enfim, investigado por improbidade por não ter feito isso, não ter passado o cargo para a Jaqueline? Pode, ambos. Ela por não ter assumido e ele por não ter avisado ela que iria se ausentar do país. O promotor pediu 60 dias para que apresentem justificativas, porque ele já abriu um inquérito e vai fazer essa investigação. Então, o fato deles corrigirem esse erro não impede que eles venham a ser processados e até sofrer a improbidade administrativa, tanto o prefeito como a vice-prefeita. Mas o que nós não queremos é que continue essas brigas e pensem num bem maior que a população, que é a cidade de Sorocaba. Aí o porquê que eu decidi fazer essa leitura no momento da sessão, informando os vereadores, já forneci cópia para todos os vereadores e pedi para que a vice-prefeita tomasse uma posição, se ela vai assumir ou não, porque a Câmara não pode deixar a cidade abandonada. Outra questão, numa viagem anterior do José Crespo, o senhor assumiu a prefeitura porque Jaqueline estava em campanha à Câmara. Por que dessa vez ele não fez isso? Ele não teria passado então o cargo, né? Nessa outra oportunidade foi a mesma coisa que aconteceu? Naquela ocasião foi um gesto importante, onde mostrou respeito para a Câmara Municipal. A vice-prefeita estava candidata, eu assumi, pude ficar ali menos de 48 horas como prefeito da cidade. Conseguimos fazer muitas coisas, decretos legislativos, permitindo estágio com a população, doações da parceria privada com o poder público para o PH da Zona Norte, e esse gesto deveria, no meu ponto de vista, ser repetido agora entre o prefeito e a vice-prefeita. E, infelizmente, essas brigas internas não favorecem nada a população. Eu acho que nós estamos vivendo um momento político, a população quer resultado. A população não aguenta mais sofrer na fila do SUS, cirurgias desmarcadas, faltas de vagas em creche, a cidade cheia de buracos. Então, o que a gente tem que pensar, tanto o prefeito como a vice-prefeita, é uma maneira de conseguir resolver, adiantar ao lado da população que elegeram eles para estar nesse cargo e não para ficarem brigando por motivos banais. Tá certo, eu agradeço. Todos nós agradecemos por interromper a sessão aqui, que ainda está em andamento, né, Manga? Vou te liberar para voltar para sua cadeira. Muito obrigada pelas suas informações. Olha só, Jaqueline França, como eu disse, ela estava... Jaqueline Coutinho, França, nossa repórter. Jaqueline Coutinho estava aqui na Câmara durante a leitura. Daqui ela saiu, foi protocolar a posse e ela já está lá na Prefeitura. E quem tem mais informações é o Rodolfo, né, Barazal? Você vai falar com ele agora. Bom, é isso aí, Luana. Eu até peço aos nossos amigos telespectadores que entendam que esse link ficou muito longo, mas é que o assunto é polêmico mesmo. Obrigado, viu, Luana, pelas informações, porque a vice Jaqueline Coutinho já foi até o gabinete do prefeito e a gente vai direto agora para o 6º andar, lá na Prefeitura de Sorocaba, onde está o Rodolfo 40, com a situação de momento aí, com as informações que você tem até agora. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. A gente está aqui no 6º andar da Prefeitura, na sala de espera antes de entrar no gabinete. A prefeita, hoje a prefeita, ela esteve na Câmara, ela recebeu a notificação do Ministério Público para assumir a Prefeitura nesses dias que o Crespo está de viagem. Ela saiu da Câmara, subiu a rampa da Prefeitura e... ela subiu no 6º andar e encontrou as portas fechadas. Agora a porta aqui abriu, ela estava em reunião com o Eloy
e ela provavelmente vai atender a imprensa agora. Daqui a pouco eu volto com mais informações para tentar falar com ela, inclusive, para dar mais detalhes sobre essa ocorrência, esse ocorrido do gabinete estar com as portas fechadas e eles supostamente não terem as chaves para ela entrar e assumir aí a prefeitura por esses dias. Eu volto com você no estúdio. Muito bem, portanto, Rodolfo, você continua aí, daqui a pouco você pega a informação com a vice-prefeita e agora a prefeita, então, não é? O Rodolfo está me ouvindo ainda? Rodolfo está me ouvindo? Rapidamente, Rodolfo. Então, confirmando, ela já assumiu, pelo menos temporariamente, a Prefeitura de Sorocaba, a vice, atendendo à solicitação, convocação do Ministério Público. É isso, né? Exatamente, Barazal. O Ministério Público notificou, ela já assumiu, ela veio até a prefeitura para tentar entrar aí no gabinete do prefeito, para assumir a prefeitura, mas a porta estava fechada e, segundo informações que nós temos, ninguém tem a chave para ela poder entrar e assumir. Então ela está em reunião com o secretário de comunicação, Eloy, para tentar definir aí o que vai ser feito. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigado. Continue por aí, Rodolfo. A cobertura completa dessa polêmica nós vamos mostrar no Noticidade de hoje, a partir das 7h20 da noite.